Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre a solene vigília pascal. Se você é membro de uma equipe de liturgia ou se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa belíssima celebração, a celebração das celebrações, que é a cerimônia da vigília pascal, fique até o final nesse vídeo. Vou falar parte por parte dessa missa, explicando, dando sugestões litúrgicas, sugestões de uso de símbolos, e você vai conhecer uma das cerimônias, uma das celebrações mais emblemáticas do nosso calendário litúrgico. Mas se você ainda não é membro desse canal, ou melhor, se você não é inscrito nesse canal, venha fazer parte dele, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo. E aproveite e compartilhe com as equipes de liturgia sobre esse vídeo que hoje fala sobre a cerimônia da vigília pascal. Vamos lá então. Bom, a cerimônia da vigília pascal é, como eu disse, uma das cerimônias mais belas da nossa igreja, é o ápice do nosso calendário litúrgico. E hoje se usa a cor branca na liturgia. Se quiser usar o dourado, também pode utilizar o dourado nessa liturgia, porque é uma liturgia extremamente festiva. É uma das mais festivas que nós temos no nosso calendário. E essa celebração é dividida em partes, podemos dizer, em liturgias dentro da liturgia, cerimônias dentro da cerimônia. É uma celebração relativamente longa. Antigamente essa celebração durava a noite toda, por isso ela é chamada de vigília pascal, é a vigília da Páscoa, a espera ansiosa da ressurreição. E nos primórdios essa celebração durava-se a noite toda. Começava depois que o sol se punha no sábado e terminava um pouco antes do sol nascer no domingo. Hoje as pessoas vão à missa da vigília pascal e às vezes ela dura 3 horas. Ah, que missa longa! Não é longa, ela foi muito abreviada, ela era muito mais longa. Mas, mesmo sendo longa, ela tem a sua riqueza e a sua beleza. Vamos então parte por parte dessa celebração. Essa celebração, ela começa na parte de fora da igreja, que é chamada de a celebração da luz. Então, a primeira celebração dentro dessa celebração, a celebração da luz. Lá fora as pessoas estão todas já aguardando, a igreja, se possível, deve ficar fechada, com as luzes apagadas e as pessoas todas na parte externa da igreja. Lá então se acende uma bela fogueira, prepara-se todos os materiais, inclusive o principal deles, que é o círio pascal. Junto com o círio pascal prepara-se os cravos, o estilete, uma vareta que possa acender lá no fogo e colocar no círio. São coisas práticas para a hora do acendimento e bênção do fogo. Então essa vigília pascal, ela começa ali na parte de fora com a cerimônia da luz. Antes de começar, seria bom que a equipe de canto entoasse alguns cantos acolhedores para as pessoas que vão chegando, criando ali na parte externa um ambiente orante. Porque senão as pessoas ficam batendo papo como se estivesse num lugar qualquer. Mas esse momento, mesmo estando na parte de fora da igreja, ali é uma extensão da igreja, ali é um ambiente que deve ser um ambiente orante. Então cabe à equipe de canto, antes de começar a cerimônia, entoar alguns cantos, até cantos populares pode ser cantado, mas cantos que levem as pessoas a entrarem naquele clima de festa, de alegria. Bom, ali naquele momento, o padre vai fazer a bênção do fogo e vai colocar os cravos no círio pascal. Então ele vai começar lá, colocando o primeiro cravo dizendo Cristo ontem e hoje, depois princípio e fim, o alfa e o ômega, a ele o tempo e a eternidade, glória e poder. Lembrando que quando ele fala princípio e fim, ontem e hoje, princípio e fim, ele vai colocar nas letras alfa e ômega, que é o princípio e o fim. E depois quando ele fala o tempo e a eternidade, pelos séculos sem fim, vai colocar nos algarismos correspondente ao ano que está sendo celebrado. Terminado esse ritual,
ele é acendido o fogo, fogo é abençoado e é acendido o círio no fogo. Se as pessoas tiverem ali suas velas, os mini círios, dali a pouquinho elas vão acender também, só que elas vão acender na hora que entrar na igreja. Por enquanto, elas estão também repetindo o mesmo gesto do padre, se ela estiver com o seu minicírio nas mãos, o padre vai falando, colocando os cravos, você também pode ir colocando. Esse ano, por causa da pandemia, se você estiver acompanhando em casa, você pode também fazer esse gesto com o minicírio que você adquiriu antecipadamente. Depois que fez todo esse ritual na parte de fora, aí o padre pega o círio pascal já aceso, abençoado, e se posiciona para a procissão. As luzes da igreja estarão todas apagadas, a igreja estará na penumbra. Ele vai chegar na entrada da igreja, a hora que a porta se abre. As pessoas vão entrar primeiro calmamente, sem atropelo, depois que todo mundo se assentou. Aí então ele vai chegar lá na porta da igreja, vai erguer o círio pascal e vai dizer: eis a luz de Cristo. Pode cantar: eis a luz de Cristo. Não desafinado assim, obviamente, né? Mas pode cantar eis a luz de Cristo. E aí toda a assembleia, junto com a equipe de canto, vai responder: demos graças a Deus. Chegando no meio da igreja, aí nessa hora, nesse primeiro anúncio da luz, os ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia acendem as suas velas e começam a passar para a Assembleia. Sem tumulto, tudo muito tranquilo, o padre continua caminhando bem devagarinho, a hora que chega lá no meio da igreja, ele ergue de novo o círio pascal e novamente ele repete: eis a luz de Cristo. A Assembleia responde: demos graças a Deus, e aí as luzes já vão estar quase todas, as velas quase todas acesas, e quando ele chegar lá diante do altar, ele vai repetir pela terceira vez: eis a luz de Cristo. Nesse momento, toda a Assembleia já estará com as suas velas acesas, e aí então vai proclamar-se a Páscoa. Coloca seu círio no seu pedestal e tem a proclamação da Páscoa. Tem duas versões, uma proclamação breve e uma proclamação mais longa, mas como é festa, pode optar pela proclamação mais longa. No missal romano está indicado para o padre fazer a proclamação da Páscoa, mas como é um momento tão solene, pode convidar alguém da equipe de canto para fazer esse momento. Só aquela parte, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e aí nesse anúncio é o sacerdote que faz geralmente, mas se ele quiser delegar também para a equipe de canto, não tem problema. Alguns lugares se faz com as luzes da igreja acesa, outros lugares com a luz apagada. É opcional, apesar de ser o anúncio da luz, fica muito bonita a igreja se ela continuar com as luzes apagadas, só a luz de Cristo resplandecendo, que é o círio, e as luzes da Assembleia, e proclamar a Páscoa no escuro. Pode fazer isso, não há problema algum, fica muito bonito, evidencia-se a luz de Cristo naquela escuridão, iluminando toda a igreja, e ali as fagulhas, né, que são as velas que vocês acenderam, que a Assembleia acendeu, a igreja fica linda, muito bonita, e a proclamação da Páscoa na penumbra fica muito bem também. Terminada a proclamação da Páscoa, vem o segundo momento, a segunda liturgia, dentro da cerimônia, que é a liturgia da palavra. É o momento em que a Assembleia se assenta, são várias leituras, são 9 salmos, enfim, são 7 salmos. Ali há um bloco muito grande de leituras que traz toda a história da salvação. As pessoas têm que se assentarem, ouvir atentamente cada leitura. A liturgia da palavra, agora com as luzes todas acesas, começa pela leitura do livro do Gênesis, que é a primeira leitura, que fala da criação. Depois, em seguida, respondendo essa leitura, vai ter o Salmo de número 103, 104, que vai falar: envia o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É uma resposta à primeira leitura do livro do Gênesis. Em seguida, vem um outro trecho da leitura do livro do Gênesis. A primeira parte do livro do Gênesis, depois a segunda leitura também do livro do Gênesis, que é a segunda parte do livro do Gênesis. Então, um fragmento de cada parte, completando o livro, toda a história da criação, que é a segunda leitura. Essa segunda leitura tem como resposta o Salmo 15, 16, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, que é a resposta deste salmo da segunda leitura. Tem
logo após uma oração, como tem em todas as leituras que o presidente da celebração faz. Em seguida vem a leitura do livro do Êxodo. Essa leitura é muito importante, é a travessia do Mar Vermelho, é uma das leituras que não pode faltar em hipótese alguma dentro da liturgia da cerimônia da Vigília Pascal. Essa leitura do livro do Êxodo é sucedida depois pelo Salmo Responsorial, que também é um trecho do livro do Êxodo 15, e depois vem a oração, e aí vem a quarta leitura. A quarta leitura já entra no livros proféticos, já é os profetas, é um trecho do livro do profeta Isaías. Esse livro do profeta Isaías vem como resposta ao Salmo 129, em voz exalto ao Senhor, porque vós me livrastes. Depois da leitura do livro do profeta Isaías vem uma outra leitura, a quinta leitura, que também é uma leitura profética e que também é uma leitura do livro do profeta Isaías. E o salmo que responde a essa leitura também é um trecho do livro do profeta Isaías. Veja como o profeta Isaías é importante. Ele tem duas leituras e um salmo que responde as duas leituras do profeta Isaías, que é também do livro do profeta Isaías. Aqui vai responder dizendo: com alegria bebereis do manancial da salvação. Em seguida vem a oração novamente do sacerdote, depois vem a sexta leitura. A sexta leitura é um trecho do livro do profeta Baruque, também do bloco de livros proféticos da Bíblia. E essa leitura do livro do profeta Baruque é sucedida por um salmo, que é o Salmo 18b. Senhor, tens palavras de vida eterna. Depois dessa leitura do livro do profeta Baruque, vem uma outra leitura, que é a sétima leitura, que também é uma leitura do livro profético, que é agora da profecia de Ezequiel. Depois dessa leitura da profecia de Ezequiel vem o Salmo 41, a minha alma tem sede de Deus. Este salmo, logo em seguida, vem a oração novamente, e aí depois da leitura do livro do profeta Baruque, vem então o glória, o hino de louvor, que é o momento ápice dessa celebração, aonde se pode ter assim algumas dinâmicas, tocar sinos, enfim, fazer um momento assim, tocar o sino da igreja, entrar crianças tocando o sino. É o momento ali da ressurreição, podemos dizer, é um momento bastante que pode ser evidenciado dentro da liturgia. Por isso esse canto deve ser muito bem entoado. Lembrando que todos os salmos devem ser cantados, ou melhor, salmodiados, e seria muito importante que cada salmo fosse salmodiado por uma pessoa diferente, cada leitura sendo lida por uma pessoa diferente, para não ficar repetindo pessoas. Depois, então, do hino de louvor, vem a oração, e depois da oração aí entramos no Novo Testamento. O Novo Testamento, a liturgia do Novo Testamento começa agora com um trecho da Carta de São Paulo aos Romanos. Depois da Carta de São Paulo aos Romanos, o salmo que responde essa leitura é o Salmo 117 e 118. Que, na verdade, a sua resposta é um aleluia. O aleluia é o ápice desse momento pascal. Em seguida, vem o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Marcos, porque nós estamos no ano B da liturgia, e depois do Evangelho de Marcos, aí vem a homilia. Por ser uma missa longa, o padre deve cuidar para não se estender muito na homilia, mas também não deve abortá-la, até porque é um momento importante. A reflexão dessas leituras, mesmo que sintetizadas, deve ser feita. Então vem a homilia. Após a liturgia da palavra, aí vem a terceira liturgia, que é a liturgia batismal. Há lugares que se faz batismos e outros não. Independentemente de ter ou não batismo, a liturgia batismal faz parte da cerimônia da Vigília Pascal, só com algumas adaptações, se tem batismo ou não tem batismo. Aí a equipe de liturgia deve olhar ali no missal romano, quando se vai ter batismo, quais são os procedimentos, se não tiver batismo, quais são os procedimentos. Independentemente disso, alguns rituais devem ser feitos. Enfeite bem, deixe bem bonita a pia batismal, porque essa liturgia é uma liturgia bastante importante também.
Ali, nesse momento, faz todos os ritos, a bênção da água, que também é importante dentro desse rito, a ladainha é importante, uma sugestão que eu costumo sempre dar, antes de começar a liturgia da palavra, entrar três pessoas com talhas de água, ou jarras, e depois solenemente despejar na pia batismal. E enquanto se entra com essas talhas e despeja na pia batismal de uma maneira solenemente, quase que teatralizada, para evidenciar esse ritual, pode a equipe de canto entoar um canto que fale de água, como por exemplo o cântico de Daniel, fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fica muito bem. Em seguida vem a bênção da água e após a bênção da água, a renovação das promessas batismais. Nessa hora toda a Assembleia acende novamente no Círio Pascal as suas velas. Recomenda-se que alguns mestres se dirijam até o Círio Pascal, acendam as suas velas e vá distribuindo as chamas para as velas da Assembleia para não criar tumulto. Depois que todo mundo acendeu as suas velas, aí então vem a renovação das promessas batismais, que é o creio com perguntas e respostas. A primeira faz renúncias, a segunda parte, o creio propriamente dito. Após a renovação das promessas, aí vem então as preces da Assembleia. Lembrando que quando tem renovação das promessas, não tem o creio no modo tradicional que a gente faz em todas as missas. Terminado isso, então, vem as preces da Assembleia, que previamente preparada pela equipe de liturgia, e terminando as preces da Assembleia, aí vem a liturgia eucarística. A missa vai seguir normalmente a partir da liturgia eucarística. Nesse dia, recomenda-se que se use a oração eucarística de número 1, que é a mais solene de todas, porque nós estamos dentro de uma liturgia que é a liturgia mais solene. Então, usa-se nesse dia a oração eucarística número 1, sempre com o prefácio do mistério pascal, que é um prefácio próprio para estas celebrações. Essa oração eucarística é uma oração também um tanto quanto longa, mas ela é de uma beleza descomunal, importantíssima, e depois então da liturgia eucarística, a missa continua, como todas as missas, vem o Pai Nosso, oração pela paz, a fração do pão, a comunhão, até chegar nos ritos finais. Nos ritos finais, esse dia encerra-se a missa com uma bênção solene. Vale lembrar que se as pessoas quiserem levar a água abençoada para casa, aquela água da pia batismal, traga nessa missa, combine antes com a equipe de liturgia, traga algum recipiente, uma garrafinha, uma vasilha, e você pode levar para casa a água que foi abençoada. Você já está levando o mini círio abençoado no fogo novo e você vai levar também a água da pia batismal, ou seja, você terá dois símbolos sagrados, abençoados na noite da vigília pascal. Isso é muito importante também para a nossa fé, para a nossa devoção, para vivermos melhor a cerimônia da Páscoa do Senhor. Vale lembrar que essa missa, eu costumo dizer, eu vou colocar entre aspas, é a missa mais importante do ano, você não vai perder. Esse ano, obviamente, por causa da pandemia, muita gente vai acompanhar em casa essa cerimônia, mas se nós tivéssemos no momento normal, é importantíssimo participar presencialmente dessa missa, porque a missa da missa, a vigília das vigílias, a cerimônia das cerimônias, Santo Agostinho dizia que é a vigília das vigílias, a vigília pascal, e de fato é, pela sua grandeza, não em durabilidade, mas em profundidade teológica. Se você quer conhecer a história da salvação, conheça a liturgia da vigília pascal. Essa é a missa da Páscoa. A missa do domingo seguinte, ou seja, do domingo, é a missa do domingo de Páscoa, do primeiro domingo de Páscoa. Mas a missa da Páscoa, da passagem propriamente dita, é essa da vigília pascal. E assim, então, nós temos essa solene liturgia. Por hoje é isso, eu deixo aqui meu abraço, minha bênção, o desejo de uma santa e feliz Páscoa para você que assistiu esse vídeo, que acompanha o meu canal. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.